Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Mário Quintana. Vamos relembrar a nossa aula anterior, que foi sobre sequências recursivas e sequências não recursivas. As sequências recursivas são aquelas nas quais cada termo depende dos termos anteriores e pode ter o seu valor determinado por uma regra. As sequências não recursivas são aquelas nas quais cada termo não depende dos termos anteriores da sequência ou ainda não obedece a nenhuma regra de formação. Então, vamos resolver alguns desses exercícios que foram passados a semana passada. Então, o exercício 14. Nós temos aqui uma sequência e pede para a gente descobrir qual é esse último valor aqui da sequência, né? Então, nós vamos fazer, analisando a sequência, ela segue a seguinte regra. Nós vamos multiplicar 2 vezes 3 mais 4 vezes 1. Olha, 2 vezes 3 mais 4 vezes 1 dá 10. O próximo. 1 vezes 8 mais 6 vezes 2, dá 20. 3 vezes 4 mais 2 vezes 9, 30. Então, ela está aumentando de 10 em 10. Então, o próximo termo, 6 vezes que número, mais 5 vezes 2 vai ter que dar 40. Então, aqui multiplicando 5 vezes 2 dá 10. 6 vezes quanto que vai dar 30? Porque 30 mais 10, 40. Então, vai ser 6 vezes 5. Então, a alternativa correta é a letra A. Já no exercício 17, nós temos uma pirâmide e nós temos que descobrir o número que vai entre o 24 e o 96. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 dá 12, certo? Aí, 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. Então, a alternativa correta vai ser a letra D, 48. Vamos à aula dessa semana, que vai ser sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão, ou seja, uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção, ou quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Então, analisando as grandezas, se uma aumenta e a outra aumenta, ou se uma diminui e a outra diminui, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Vamos aqui a um exemplo. Para adubar um pomar de área igual a 15.000 metros quadrados, utilizam-se 30 kg de fertilizante. Vamos calcular a quantidade de fertilizante necessária para adubar um pomar de 32.000 metros quadrados. Essa situação relaciona duas grandezas proporcionais, área em metros quadrados e quantidade de fertilizante em em quilogramas. Então, nós vamos fazer uma tabela com essas grandezas. A área do pomar em metros quadrados e a quantidade de fertilizante em quilogramas. Então, usando os dados do problema, nós temos que 15.000 metros quadrados precisam de 30 quilogramas de fertilizante. 32.000 metros, como a gente não sabe o valor, a gente vai colocar X. Bom, usando essa tabela, nós vamos analisar agora as grandezas. De 15.000 para 32.000, aumentou a área do pomar. Se aumentou a área do pomar, a quantidade de fertilizante vai aumentar. Então, essas grandezas, nós percebemos que quanto maior a área do pomar, maior a quantidade de fertilizante, na mesma proporção. Dizemos que as grandezas, área e quantidade de fertilizante são diretamente proporcionais. Então, nós vamos pegar do jeito que está na tabela. 15 para 32.000 e 30 para X. Então, nós vamos representar com duas frações e o sinal de igual.
Toda vez que nós temos duas frações, o sinal de igual é um valor desconhecido, nós vamos multiplicar em cruz. Então, vai ficar 15.000 vezes x e 30 vezes 32.000. Então, aqui embaixo, 15.000 vezes x e 30 vezes 32.000. Resolvendo a multiplicação aqui, nós temos 15.000x igual a 960.000. Como 15.000 está multiplicando, eu vou passar para ele para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 960.000 dividido por 15.000. Como nós temos 3 zeros e 3 zeros aqui no final, nós podemos cortar. Então, nós vamos fazer a divisão 960 por 15, que vai dar 64 quilogramas. Então, dessa maneira, 32.000 metros quadrados necessitarão de 64 quilogramas de fertilizante. Graficamente, podemos representar a área a ser adubada com relação à quantidade de quilogramas de fertilizante usado. Então, nós podemos representar através de um gráfico, que será sempre uma reta, no caso das grandezas serem diretamente proporcionais. Olha, 30 kg de fertilizante para 15.000 metros quadrados. 64 quilos para 32.000 metros quadrados. Então, essa grandeza, ela sempre vai aumentar formando uma reta. 2. Uma empresa que fabrica parafusos decidiu verificar a relação entre a quantidade de parafusos produzida em unidades e o tempo de funcionamento da máquina que produz essa quantidade. Observe o gráfico que representa essa relação. Então, como nós temos aqui um gráfico que é uma reta, nós já sabemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Analisando o gráfico, percebemos que essas grandezas são diretamente proporcionais, pois as duas aumentam na mesma razão. Então, ó, em 4 horas, produz 600 parafusos. Em 8 horas, 1.200 parafusos. Em 10 horas, 1.500 parafusos. Então, analisando o gráfico, ó, quando a produção de parafusos passa de 600 para 1.200, varia de 600 para 1.200, simplificando, vai dar 1 para 2. Quando o tempo passa de 4 horas, que é a produção de 600 unidades, para 8 horas, que é a produção de 1.200 unidades, varia na razão de 4 para 8, que simplificando vai dar 1 para 2, que é a mesma razão, ó, 1/2 e 1/2. Assim, conseguimos determinar, por exemplo, o tempo para a produção de 4.200 unidades de parafuso. Então, 600 parafusos demora 4 horas. Então, 4.200 vai demorar X. Então, ó, 600, 4 horas, 4.200 é o valor que a gente quer determinar. Multiplicando em cruz e resolvendo, o X vai ser 28 horas. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, ou quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Então, usando as setinhas, ó, se uma aumenta, a outra diminui, ou se uma diminui, a outra aumenta. Então, se as setas estão em lados opostos, as grandezas são inversamente proporcionais. Um ônibus faz o percurso do terminal até o centro da cidade e depois volta ao terminal. Um fiscal registrou as velocidades médias do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida até o centro em um determinado dia. Observe o quadro com essas informações. Então, olha, se ele estava a velocidade de 52 km por hora, levou um tempo de 80 minutos. Se a velocidade foi a 65, levou um tempo de 64 minutos. Se a velocidade passou a 104 km por hora, ele levou 40 minutos. Então, o que a gente percebe? Ó? Que a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, se a velocidade aumenta, o tempo vai diminuir. Dizemos que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Graficamente, podemos representar a relação entre a velocidade média e o tempo gasto nos percursos de ida e volta do ônibus.
Então, da mesma maneira que a gente fez com o gráfico do fertilizante, aqui nós temos o gráfico da velocidade do tempo. Só que por que ela dá uma curva? Porque essa grandeza é inversamente proporcional. A curva que representa grandezas inversamente proporcionais é chamada hipérbole. Então, o desenho dessa curva aqui se chama hipérbole. Exemplo 2. Todo ano uma empresa faz um desafio aos seus funcionários. Um prêmio em dinheiro no valor de R$15.000 é dividido igualmente para quem acertar a pergunta do desafio. Observe o quadro com a relação entre a quantidade de premiados e o valor que cada um recebeu nos últimos 3 anos. Então, 3 premiados, então cada um recebeu R$5.000. 5 premiados, cada um recebeu R$3.000. 8 premiados, cada um recebeu R$1.875. Então, o que a gente percebe? Que se a quantidade de premiados aumentar, o valor que eles vão receber vai diminuir. No quadro é possível observar que quando a quantidade de pessoas premiadas aumenta, o valor do prêmio recebido diminui proporcionalmente. Assim, dizemos que as grandezas, quantidade de premiados e valor do prêmio são inversamente proporcionais. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples é uma estratégia para o cálculo de valores desconhecidos em problemas que relacionam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Recebe esse nome, pois são conhecidos 3 valores em uma situação problema e deseja-se determinar o 4º valor. Então, vamos lá. Camila pagou R$ 13,50 por 2,5 kg de laranjas. Pedro, que quer comprar 1,8 kg de laranjas. Quanto Pedro pagará? Usando a tabelinha, olha, quantidade de laranjas, preços a pagar. Então, 2,5, R$ 3,50. 1,8, vou calcular. Então, se a quantidade de laranjas diminuir, o preço que eu vou pagar vai diminuir também. As 2 setinhas para baixo, então, são grandezas diretamente proporcionais. Usando a regra de 3, então, nós vamos calcular agora o 4º valor. Então, nós vamos pegar 2,5 para 1,8, infração, igual 3,5, que é a mesma coisa que 3,50, para x. Vou multiplicar em cruz, então vai ficar 2,5 vezes x e 3,5,8. 3,5 vezes 1,8. Então, indicamos aqui, agora nós vamos resolver 1,8 vezes 3,5, que vai dar 6,30, que é a mesma coisa que 6,3. Bom, para achar o valor de x, nós vamos passar o 2,5 dividindo. Lembrando que a fração representa uma divisão. Então, 6,3 dividido por 2,5 vai dar 2,52. Assim, Pedro deverá pagar R$ 2,52 por 1,8 kg de laranja. Outro exemplo. Um automóvel trafegando em uma estrada a velocidade constante de 90 km por hora faz uma viagem de 2 horas e meia. A viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Qual é o tempo de duração dessa viagem? Então, nós temos aqui, ó, se a velocidade ela diminuiu. Se a velocidade diminui, o tempo vai aumentar. Setinhas inversas, grandezas inversamente proporcionais. Quando isso acontece, nós vamos ter que inverter um dos lados. Então, olha, esse aqui continua 90 para 75. Esse que vai o x, nós vamos inverter. O x vai para cima e o 2,5 vai para baixo, olha. Então, vai ficar x por 2,5. Depois que eu inverti, eu multiplico como eu fiz na outra. Multiplica em cruz. Então, vai ficar 75x igual a 90 vezes 2,5. Calculando aqui, nós temos 75 vezes x igual a 225.
Como eu quero o valor do x, eu vou passar o 75 dividindo. Então, vai ficar 225 por 75. Então, x igual a 3. Então, a viagem de volta, a velocidade constante de 75 km por hora, demorará 3 horas. Então, a velocidade diminuiu e o tempo aumentou. Vamos praticar? O exercício 4 da página 264 do livro didático. 2 bolachas de água e sal possuem 64 calorias. Marina diariamente consome 5 bolachas de água e sal em seu café da manhã. Quantas calorias de bolachas de água e sal Marina consome por dia? Então, vamos lá. Então, nós temos a quantidade de bolachas e as calorias. Então, 2 bolachas têm 64 calorias. 5 bolachas, eu vou calcular, então coloco x. Analisando, a quantidade de bolachas aumentou, então a quantidade de calorias vai aumentar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, não preciso inverter nada. Vai ficar 2 para 5 e 64 para x. Vou multiplicar em cruz, então vai ficar 2 vezes x e 64 vezes 5. Multiplicando 64 vezes 5 vai dar 320. Bom, para achar o valor de x, eu isolo ele e passo 2 dividindo. Então, vai ficar 320 por 2, que vai dar 160. Então, vai ser 160 calorias. Outro exemplo, o exercício 1 da página 267 do livro didático. Uma impressora a jato de tinta imprime 100 páginas em 20 minutos. 4 impressoras iguais a essa imprimirão essa mesma quantidade de folhas em quanto tempo? Bom, quantidade de impressoras, a quantidade de páginas e o tempo. Então, uma impressora imprime 100 páginas em 20 minutos. 4 impressoras vão imprimir essa mesma quantidade, quer dizer, 100 páginas, em quanto tempo? Então, como a quantidade de páginas não muda, eu não vou usar essa coluna aqui. Eu só vou usar a da impressora e o tempo. Então, o número de impressoras de 1 para 4 aumentou. Se o número de impressoras aumentar, o tempo que eu vou levar para imprimir essas 100 páginas vai diminuir. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter. Lembre, inverte o x vem para cima e o 20 vem para baixo. Então, vai ficar 1 sobre 4 é igual a x por 20. Multiplicando em cruz, vai ficar 4 vezes x igual a 1 vezes 20. Então, 4x é igual a 20. Passo 4 dividindo, então vai ficar 20 dividido por 4, que é igual a 5. Então, a resposta é 5 minutos. Vamos aos exercícios de hoje, lembrando que vocês devem entregar na escola ou pelo WhatsApp da professora. Não deixem acumular as atividades. Os exercícios que vocês vão resolver estão nas páginas 73, 75, 76, 77 e 78 do giro. Pode resolver no livro, porém, se vocês forem fazer a tabela, não vai caber. Aí, se vocês forem resolver no caderno, não precisa estar copiando os exercícios, somente a resolução, mas fica a critério de vocês. O exercício 1 da página 73. Joana, com sua bicicleta, pedala na pista circular de ciclismo do clube. Ao dar 8 voltas, ela percorre 2.400 metros. Se ela quiser pedalar 12 quilômetros, mantendo o mesmo ritmo, ela dará um número de voltas igual a... Bom, as duas grandezas são quantidade de volta e a distância em metros. Muito cuidado, porque aqui nós temos 12 quilômetros, né? Então, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, na hora de preencher a tabela, vocês não vão colocar 12. Vão colocar a quantidade em metros. Aí, vocês vão analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e calcular usando a regra de 3. 19. Observe a tabela abaixo com as grandezas P e Q. Então, se a grandeza P é 1, a Q vai ser 2.
Se a grandeza P é 3, a Q vai ser 2. Se a grandeza P é 1/3, a Q vai ser 3. Podemos dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais, não são proporcionais ou são diretamente e inversamente proporcionais. Vocês só vão marcar o X aqui. Exercício 21, página 75. Observe no esquema a proporção entre a quantidade de cana-de-açúcar e de etanol produzido. São necessárias cerca de 6 toneladas de cana-de-açúcar para se produzir 510 litros de etanol. Quantas toneladas de cana-de-açúcar são necessárias para produzir 1.700 litros de etanol? Então, as grandezas vão ser toneladas de cana-de-açúcar e litros de etanol. Então, 6 toneladas, 510 litros. Quantas toneladas eu vou precisar para produzir 1.700 litros? Então, vocês devem analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e calcular usando a regra de 3. 22. Francine é professora de uma classe com 36 alunos. Ela vai comprar um caderno para cada aluno e encontrou ofertas diferentes nas 2 papelarias que pesquisou. Na papelaria Papelzinho, o preço de cada caderno é R$6. Na papelaria do Zé, o preço de cada caderno é R$8, mas tem uma promoção. Leve 3 e pague 2. Para Francine comprar os 36 cadernos, indique a melhor opção de papelaria. Então, aqui nós temos a quantidade de cadernos e o preço. Na papelaria Papelzinho, um caderno custa R$6. 3 cadernos vocês vão ter que calcular o valor. Já na papelaria do Zé, um caderno custa R$8, mas devido à promoção leve 3 e pague 2, 3 cadernos vão custar R$16. Então, vocês vão analisar as alternativas e ver qual a alternativa correta. Exercício 23, página 76. Para fazer um determinado serviço, 6 engenheiros levam 30 dias. Então, em quanto tempo 12 engenheiros fazem o mesmo serviço? A grandeza é o número de engenheiros e o tempo em dias. Então, vocês vão colocar os dados que tem no problema, vão analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e calcular usando a regra de 3. 25. Um helicóptero pode percorrer 150 km em 30 minutos. Mantendo essa velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 2 horas? Bom, as grandezas são a distância e o tempo em horas. Então, lembrando, 30 minutos e 2 horas são grandezas diferentes. Então, lembrando que 1 hora é 60 minutos e 30 minutos corresponde a meia hora. Então, como na tabela que eu estou usando horas, eu tenho que usar 0,5 no lugar do 30. 26. O ponteiro grande de um relógio gira 120 graus em 20 minutos. Em 5 minutos, seu giro corresponde a quantos graus? Então, as grandezas aqui são graus e o tempo em minutos. Vocês vão colocar os dados do exercício, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e calcular usando a regra de 3. Exercício 27, página 76. Um trem com velocidade média de 40 km por hora vai de uma cidade a outra em 2 horas. Se a velocidade do trem fosse 80 km por hora, em quanto tempo ele faria o trajeto? Então, nós temos velocidade e tempo. Lembrando, se a velocidade aumenta, o tempo gasto vai diminuir. São grandezas inversamente proporcionais. Toda vez que são grandezas inversamente proporcionais, eu devo inverter uma das grandezas. 28. Página 76. 4 operários demoraram 60 horas para empacotar determinada quantidade de caderno. Em quanto tempo 12 operários poderiam executar essa tarefa? Então, as grandezas são o número de operários e o tempo em horas. Se o número de operários vai aumentar, o tempo que ele vai gastar para realizar o serviço vai diminuir.
Então, são grandezas inversamente proporcionais. Cuidado na hora de calcular a regra de 3. 29. Considere duas engrenagens, uma com 12 dentes e outra com 36 dentes. Enquanto a menor dá 9 voltas, a maior dá... Bom, então as grandezas aqui são as engrenagens, né? Número de dentes e o número de voltas que elas dão. Então, aqui nós temos duas engrenagens. Então, quando nós temos uma maior e uma menor e outra menor, a menor dá mais voltas do que a maior. Então, esse problema se trata de grandezas inversamente proporcionais. Então, nós vamos ter que inverter uma das grandezas na hora de calcular a regra de 3. Exercício 35. Para cada 2 automóveis que vende, Pedro ganha R$1.000 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 18 automóveis? Então, nós temos lá quantidade de automóveis e a comissão em reais, certo? Então, se a quantidade de automóveis aumentou, a comissão vai aumentar. Então, vocês vão usar a regra de 3 para estar resolvendo. Exercício 36. Aninha tem um carro bicombustível. Após realizar alguns testes, verificou que se o carro fosse abastecido apenas com gasolina, percorreria, está errado, tá, gente? Em média, 14 km com 1 litro, e se abastecido apenas com etanol, percorreria 8,5 km com 1 litro. Se mantiver a mesma média de consumo, quantos quilômetros o carro de Aninha percorrerá com 15 litros de gasolina? Então, aqui nós temos a quantidade de combustível e a distância. Como a pergunta apenas usando a gasolina, os dados aqui de etanol nós não vamos usar. Nós só vamos usar os dados relativos à gasolina. Exercício 38. Encher uma caixa d'água com 10.000 litros leva 4 horas. Quanto tempo levará para encher uma caixa d'água com apenas 2.500 litros? Então, as grandezas é o litro e o tempo. Então, se a quantidade de litros diminui, o tempo, vocês vão analisar e vão usar a regra de 3 para resolver. 39. Um trem com 6 vagões transporta 960 passageiros num trajeto entre 2 cidades. Quantos vagões serão necessários para transportar 1.440 pessoas entre essas 2 cidades? Então, as nossas grandezas são a quantidade de vagões e o número de passageiros. Então, se o número de passageiros aumentou de 960 para 1.440, a quantidade que eu vou precisar de vagões provavelmente também vai aumentar. Respondam usando a regra de 3 para calcular, certo? Exercício 40. A produção anual de frangos para abate no aviário é de 18 toneladas. Em um trimestre, qual será a produção de toneladas de frango para abate? O tempo nosso vai ser em trimestre e depois a grandeza em toneladas de frango. Então, como eu tenho aqui a produção anual são 12 meses. E o trimestre tem 3 meses. Então, primeiro eu tenho que ver quantos trimestres tem em um ano. Então, a quantidade de trimestres de um ano, 18 toneladas. Um trimestre, X. Próximo, 49, página 78. Com 8 eletricistas, pode-se fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, as grandezas são o número de eletricistas e o tempo em dias. 50. Um navio partiu do Porto de Santos para uma viagem em alto mar, levando a bordo reservas suficientes para alimentar seus 20 tripulantes durante 30 dias. Logo após a partida do navio, percebeu-se a presença de 4 tripulantes clandestinos. Nessas condições, quantos dias ainda vão durar as reservas de alimentos? Então, aqui nós temos o número de tripulantes e o tempo. Então, 20 tripulantes, 30 dias.
Como tinha 4 clandestinos, então o número de tripulantes passou a ser 24. Então o tempo que as minhas reservas alimentares vão durar vai diminuir. Então são grandezas inversamente proporcionais. 51. Um automóvel com velocidade de 100 km por hora gasta 15 minutos em um certo trajeto. Se a velocidade for reduzida para 75 km por hora, em quantos minutos este carro fará o mesmo trajeto? Então, minhas grandezas são velocidade e o tempo. Analise se elas são diretamente ou inversamente proporcionais e calcule usando a regra de 3. 52. Uma torneira enche um recipiente de 20 litros de água em 8 minutos. Quanto tempo essa torneira levará para encher um recipiente de 10 litros? Então, eu tenho aqui a capacidade em litros, do recipiente e o tempo em minutos. Completem a tabela, analisem se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e calcule usando a regra de 3. Encerrando essa aula, fica essa frase do Mário Sérgio Cortella: o impossível não é um fato, é uma opinião. Só é impossível aquilo que a gente não tenta fazer. Pode ser difícil, mas impossível é apenas uma opinião que a gente ou os outros pode dar. Obrigada por assistir a aula e até a próxima!